paz do Senhor, meus queridos irmãos, graças a Deus estamos aqui para trazer ao coração dos irmãos mais uma palavra de ânimo, de encorajamento e de edificação. Eu estou aqui com a Bíblia aberta em Colossenses capítulo 1 e eu quero ler do versículo 12 ao 22 uma palavra que diz assim: Damos graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Observando essa palavra, nós podemos fazer algumas declarações. Primeiro, toda a história, tudo que nós estamos vivenciando e tudo que já foi vivenciado desde o começo do mundo até hoje é a história de Deus. É Ele quem criou essa história e é Ele que vai terminar essa história. A pessoa principal de toda a história de Deus é a pessoa de Jesus Cristo, porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas. E mesmo as coisas que se perderam, pela palavra que nós lemos agora, em Cristo Jesus serão reconciliadas. Então, se nós temos aqui o Deus da história, se nós temos um Deus capaz de criar uma história e conduzir a história segundo o poder da sua vontade, nós que recebemos Cristo, que é o agente principal da história de Deus, nós precisamos entender algumas coisas importantes. Primeiro, nada está fora do controle de Deus. Tudo está acontecendo segundo o beneplácito da sua vontade, ou o conselho da sua vontade. Então nós recebemos Cristo, nós precisamos entender que nós não precisamos estar assustados com nada, com medo de nada, ou imaginando no nosso coração que alguma coisa está fora do controle, de forma nenhuma. Na verdade, o que nós estamos vivendo é exatamente aquilo que Deus está planejando, projetando e terminando. Aqui no versículo 13, nós vemos claramente que nós fomos tirados, arrancados das potestades das trevas ou do reino das trevas e fomos trazidos para o reino de Cristo. Na verdade, nós somos reconciliados com Deus em Cristo e agora nós fazemos parte do reino de Deus. E nós vemos em toda a história que Deus vai estabelecer o seu reino. E o seu reino dominará sobre todas as coisas. Daniel teve uma visão interessante sobre isso quando ele vê os reinos do mundo inteiro na forma de uma estátua. E então ele vê que uma pedra é tirada e aquela pedra vem e destrói aquela estátua que representa todos os reinos que já existiram ou que vão existir. E aquela pedra se torna grande e ela se torna um reino que não passará, que será o último reino,
um reino total que dominará sobre todos os reinos. Se nós temos aqui na Bíblia que nós estamos em Cristo, que fomos reconciliados com Deus e que nós somos transportados das trevas, de um reino de pecado, de um reino de destruição para o reino de Deus em Cristo Jesus, então nós temos que estar confiando que estamos dentro do propósito de Deus, estamos vivendo a história de Deus e no fim das contas só sobrará o reino de Deus e aqueles que estiverem ligados a Cristo. Então em nosso coração, queridos, não deve haver temor, não devemos estar assustados com coisa alguma. A única coisa que nós temos que fazer é ter certeza no nosso coração de que nós estamos em Cristo, que nós vivemos em Cristo e que nós estamos vivendo o propósito de Cristo na nossa vida. Vivendo dessa forma, o nosso coração deve estar confiado, devemos estar passando tudo aquilo que nós estamos passando, com confiança, com alegria. No coração de um crente, de um cristão, de uma pessoa que nasceu de novo, não deve haver pavor, não deve haver medo, não devemos estar como as pessoas do mundo que não têm esperança nenhuma estão, apavoradas, sem nenhuma perspectiva e sem nenhuma expectativa de nada. Nós fomos transportados para o reino que se estabelecerá e será o único reino existente, o reino de Deus. Então quero trazer ao coração dos meus irmãos essa palavra para que os irmãos possam descansar, para que os irmãos possam estar em paz e deixar que o Espírito Santo os conduza, porque no fim das contas só sobrará o reino de Deus àqueles que estiverem nele. Que Deus possa abençoar o coração dos irmãos, estejam firmes, estejam em oração, não desanimem e acreditem que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.